Fala professor, fala professora, seja bem-vindo a mais um Mentoria 1 a 1. Você que está vindo pela gravação, espero que você fique até o final porque hoje o tema é bem legal. Hoje é uma mentoria com um rapaz que tem questões relacionadas a posicionamento do mercado. Mas você que está entrando agora, fica comigo aí porque nosso Mentoria 1 a 1 de hoje tem bastante assunto legal. Hoje eu estou testando aqui uma nova forma de fazer Mentoria 1 a 1, que é com um headphone. Eu descobri que dá para usá-lo como microfone, não sei se o som está saindo bom aí. Se estiver saindo bom, me avisa, manda um joinha. Se não estiver saindo bom, me avisa também. Avisa aqui embaixo, tá ou não tá bom? Dá um feedback aí. Bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Você professor, você professora que busca alavancar, se posicionar, se colocar no mercado, esse é o momento. Mentoria 1 a 1 é o momento em que eu e você, a gente participa daqui ao vivo, e nessa participação ao vivo é uma mentoria em que eu vou te ajudar a melhorar o seu posicionamento, a se colocar melhor no mercado através de estratégias, de considerações. Eu vou tirar a tua dúvida, a te ajudar a se posicionar melhor no mercado. Então, para começar o Mentoria 1 a 1, eu já quero... Ó, o treinador Kaká aí, um abraço, meu irmão. Parabéns pela filhota, viu? Deus abençoe aí. Bom, eu já quero considerar uma questão. Você que está entrando aí, que ainda não se inscreveu na semana Personal Acima da Média, a semana tá, ó, são 3 episódios que eu preparei para você, que vai te ajudar a se posicionar no mercado, vai te trazer muito conteúdo para que você consiga aumentar o seu faturamento com hora-aula. De personal trainer, claro. Isso se aplica ao treinador de sala, isso se aplica ao professor de personal trainer e também ao estagiário que vai se posicionar, vai crescer cada vez mais no mercado. Daisy, beijinho, querida. Bom, de qualquer forma, o tema de hoje é com o Evandro. O Evandro, ele já está online, ele já apareceu aí, e o Evandro vai participar do Mentoria 1 a 1 comigo. Vai falar um pouco aí, vai trazer as considerações dele, vai se apresentar, vai falar sua formação, enfim, vamos conhecer o Evandro, vamos ouvir a história do Evandro e deixa eu saber como eu posso ajudar o Evandro. Bom, antes de já começar com o Evandro, um pedido. Você que está aí, que está ao vivo aqui comigo no Mentoria 1 a 1, toca no avião aqui, encaminha essa live para quantas pessoas você puder encaminhar. É super importante ter a participação de mais pessoas aqui. Por quê? Porque essa live, além de você encaminhar para outras pessoas e ajudar outros profissionais, quando você encaminha essa live, você está fazendo bem, né? Você está pegando um conteúdo que é legal, que vai ajudar, está entregando para outra pessoa. Então toca nesse avião, encaminha essa live para que a gente comece de fato. Bom, vamos lá. Vamos começar a história. Dani, tô vendo que está aí, um abraço. E aí, cara, se apresenta, fala aí. Seu nome todo, sua formação, quantos anos de formado, se já está formado, se não é formado, qual é a sua área de atuação. Fala um pouco de você aí para mim, né, que eu ainda não conversei com você, e para os seguidores que estão aí. Obrigado por estar comigo aqui. Obrigado a você aí pela oportunidade. Meu nome é Evandro, eu me formei ano passado, né, em meio à pandemia aí, e na verdade ainda estou me graduando, só que agora em licenciatura, né. Agora educação física é 5 anos, mas o bacharel já me formei. E eu tô atuando como personal, já tô na academia também, né? E minha grande dificuldade tá dentro da academia, cara. Eu fiz alguns cursos, né, para entrar no online, e eu percebi que o que eu realmente quero é entrar no online, né? Eu consegui alguns alunos já também. Só que eu ainda tenho muita dificuldade com esse mercado tradicional, né? Da academia, de ter que acordar cedo, de ter que ter todo aquele esquema tradicional, né? Eu percebi que isso acabou meio que atrapalhando o meu rendimento de estudos, né? Na época, na faculdade ano passado, eu tive a oportunidade de ter ótimos profissionais, então tava naquele gás todo, querendo aplicar tudo com todo mundo, né? E não sei também se é por conta da pandemia, mas nesse ano agora
meio que eu entrei na academia, né? Eu fazia estágio no estúdio, consegui aplicar tudo que eu aprendia, mas na academia eu senti uma grande dificuldade de conseguir reter as pessoas, né? Eu venho te acompanhando há um tempo, e aí você fala para atender bem as pessoas, para dar o nosso máximo. Eu acabei percebendo, não sei também, pode ser um pouco de egocentrismo, né, da minha parte, mas eu acabei entregando demais. Não sei se isso foi ruim ou se foi bom. Eu acho que a gente acaba entregando demais, porque é uma academia muito boa, de profissionais excelentes, então a gente é diferenciado mesmo. Monta treino, é tudo diferenciado. Mas talvez eu acho que o aluno meio que se acomoda ali. Eu queria saber de você. É interessante a gente entregar tudo pro aluno ali da academia ou não? Porque eu Tá, acho vamos que lá. eu acabo entregando demais e ele acaba se acomodando com o professor da sala. O que que você Vamos acha? lá, legal. Eu acho um ponto, uma pergunta extremamente relevante. Antes de mais nada, é sempre importante, cara, você entregar valor. Independente do ponto da conversa, você gerar valor na vida de alguém implica em transformar. E transformar é não só transformar físico, mas transformar várias outras coisas, como, por exemplo, transformar a saúde. E uma coisa tão importante quanto transformar físico e saúde é a transformação de perspectiva. A forma como a pessoa te olha. Isso muda muito quando você entrega valor para aquela pessoa, quando você faz com que aquela pessoa enxergue o valor que você está entregando. Então, esse é um ponto crucial a se falar. Você falou que tem dificuldade muito com a academia, com o lance de acordar cedo. Eu não entendi muito bem isso. Pode me explicar melhor aí? É, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu até acordo. O grande problema é porque a academia parou e eu acabei tendo que me virar no online, né? Eu até consegui alguns alunos no online e eu vi que o online eu consigo ter muito mais tempo, né? Para planejar o treino, porque eu planejo o treino de todo mundo. Então, mensuro carga externa, carga interna. E querendo ou não, leva um certo tempo para você planejar o treino de cada aluno, planejar Sim. todas as cargas, avaliar. E aí eu percebi que no online eu consigo ter esse tempo, ter essa atenção maior com o aluno. Eu tenho um tempo para me estudar mais também, né? Já quando eu comecei, quando eu voltei para academia agora, eu percebi que foi tudo embolado, né? Os planejamentos dos alunos ficou mais só para o final de semana. Os estudos eu comecei a postergar porque tinha que dormir cedo para acordar cedo. E aí tinha os alunos da academia e eu acabei meio que me embolando nisso tudo. Eu percebi que o online para mim seria um pouco mais satisfatório em relação Entendi. à minha qualidade de vida também, né? O problema, uma coisa que eu já te trago para tu refletir, o problema é que tu está mensurando o papel do online e quanto o online é necessário. E eu não estou falando que o online não vai ser necessário, ele vai ser necessário, inclusive ele veio para ficar, mas não na magnitude que a maioria das pessoas projeta. Do tipo, tudo agora vai ser online. Então, nem sempre, quando a pandemia acabar e tudo estiver dentro das suas medidas seguras, a retomada ela vai acontecer, talvez não na proporção que muita gente imagina, ou talvez até além, por conta do efeito de preocupação com a saúde. Agora, de fato, você ter uma rotina online te priva de várias coisas, de deslocamento, gastos na academia que são desnecessários, às vezes com lanche, com coisas que você quer, acaba tendo que gastar mais por estar na rua e tudo mais. Mas tem algumas considerações, né? Acontece que no online, você não estava, enquanto você estava no online, né? Você estava prescrevendo individualmente para o aluno ou prescrevia numa videochamada com vários alunos ao mesmo tempo? Individualmente. Pois é, e aí Individualmente. como que você compara, tipo, no online eu consigo planejar melhor, se no presencial você não estava atuando individualmente? Ou É. estava? Porque Tava não, com uma aluna, pois é, mas não enquanto teve a pandemia, né? Eu não consegui mensurar os dois ao mesmo tempo. exato. Então, tipo, é como se você estivesse comparando o seguinte, eu vou comparar o meu serviço de personal com o meu serviço de professor de sala. Então, é isso que você está fazendo. Você está comparando seu serviço de personal online com o seu serviço de professor de sala. Uma coisa que eu já te falo é para talvez você mudar essa perspectiva, que seria
compara o seu serviço de personal com o seu serviço de personal. Entende? Porque, de fato, se você começa no online, você vai perceber que você tem alguns benefícios disso. Você não se desloca, você gasta menos tempo, você consome coisas dentro de casa, você, entre uma aula e outra, está com o computador aberto, você estuda. É mais fácil. E isso é inegável. Desculpa, pausou aqui porque a tela estava apagada. Isso é inegável. Então, uma coisa que eu te incentivo assim, a começar a pensar é sobre, ok, o online é melhor, mas o presencial ele não vai deixar de acontecer. Então, você tem que pensar o seguinte, eu entendo você querendo crescer no mercado digital, tá? É extremamente normal. E assim é comigo, assim é com a grande maioria que busca uma autonomia maior, que seria tipo, eu quero ter tempo livre para poder me dedicar mais a mim mesmo. Isso é comum. Então as pessoas buscam no digital essa relação. E aí é a hora que eu frustro a sua perspectiva. Hoje, particularmente, a maioria do meu tempo é tomado por dois fatores. Pela pesquisa dentro da universidade e pela produção de conteúdo digital. Então, tudo que você vê aqui, que você vê produzido, que você vê as semanas, os cursos, isso tudo, cara, isso demanda tempo, mais um tempo que você não imagina. Então, não pense que migrar para o digital vai ser mais fácil. Migrar para o digital vai te trazer perspectivas de trabalho diferentes que requerem capacidades diferentes das que você já tem. Então, aí vai um conselho. Como são capacidades diferentes das capacidades que você já tem, atua primeiro aonde você é bom. E onde você é bom é onde você se graduou. É atuando como professor, como personal, é dando aula de consultoria, é dando o seu personal trainer. Constrói uma base sólida no seu mercado físico. Ao ponto do seu mercado físico crescer tanto que não tem mais demanda. Não tem como você dar conta mais. E aí o que você faz? Você implementa o seu serviço online. Por quê? Porque quando você crescer, e eu digo crescer o seu trabalho no físico, não é tipo você trabalhar de 6 da manhã às 11 da noite. Se isso não é teu objetivo, você não tem que fazer isso. Você tem que pensar assim, qual é o horário que eu consigo trabalhar para que eu consiga me alimentar bem, para que eu consiga estudar. Então, vou dar um exemplo. Eu começo a trabalhar 8 da manhã, paro de trabalhar 4 horas da tarde. Tá? Um exemplo, com pausa para almoço. Então, você dá aula até às 4 da tarde. E aí, de 4 ao restante do dia, você vai estudar, você vai produzir conteúdo. Então, imagina que nesse horário, de 8 às 4, 8 às 16, você botou lá, 8 horas de trabalho por dia, você botou lá 8 alunos. Então, 8 alunos por dia, sei lá, vou chutar um valor, tá? Cada aluno você cobra aí R$100 de hora aula, só para ter um valor redondo. Então, você tem R$800 por dia. Esses R$800 por dia, você calcula isso no final de uma semana, então tu vai pegar lá 800 vezes 5 vai dar R$2.000. Sábado e domingo você não trabalha. 2.000 vezes 4,5, tu já tem R$9.000. Aí você paga os repasses, os custos, sobrou R$8.000 para você. Ok, vive bem, tranquilo, consegue estudar, consegue... Só que tem mais alunos chegando, e a tua agenda no físico já começou a lotar. O que você faz? Começa a migrar, eu atendo no online, eu monto planejamento. Mas você pode fazer isso junto. Enquanto sua agenda no físico não lota, os clientes que não têm a possibilidade de pagar o seu serviço de personal trainer, eles podem pagar o serviço de consultoria. Então, o bom é que você tem uma coisa que eu acho muito interessante. Você tem duas possibilidades de monetizar. A primeira possibilidade é com o seu serviço de personal trainer. A segunda possibilidade é com a sua consultoria online. Eu acho que o grande problema nessa conversa é você não conseguir gerar necessidade naquilo que você entrega no seu presencial. Você entrega tudo muito bem, você entrega o seu melhor, você acredita que está fazendo tudo que pode, mas você está deixando de fazer uma coisinha, mostrar o quanto você é necessário. E mostrar o quão necessário você é, geralmente vem acompanhado de alguns detalhes que durante a prescrição de treinamento, durante a orientação, você precisa lembrar para o teu aluno. Do tipo, está prescrevendo treino, só que você se dedica full time enquanto o aluno estiver na academia para aquele aluno. Não faça isso. Você tem que se dedicar para todos os alunos. Você não é personal dele, você é professor de sala.
Então, enquanto você está na academia como professor de sala, está prescrevendo um treino para mim, me passou o exercício, me ensinou como é o movimento, Léo, eu vou atender outras pessoas, qualquer dúvida você me chama. Não cola do lado do aluno e fica conversando coisas paralelas, passando todo o teu tempo ali. Por quê? Porque isso gera na cabeça do aluno que o valor que você está gerando inclui você estar do lado dele sempre. Então, não tem necessidade dele estar com você. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. O que você acredita que tenha acontecido aqui no meu treino? Ou o que você acha desse movimento? Algo do tipo. Algumas dúvidas relacionadas ao treinamento. O aluno geralmente vai perguntar. Aí você vai falar, olha, a gente está construindo uma base para que você progrida. Enfim, você vai fazer a explicação. E aí, no final da explicação, sempre solta algo do tipo assim. É importante deixar claro que esse acompanhamento que a gente está fazendo em sala é um acompanhamento que eu não consigo te dar toda a atenção, porque eu não consigo ficar o tempo todo olhando seu movimento, vendo as progressões. Então, para que a gente progrida de uma forma mais eficiente, seria necessário uma intervenção mais individualizada. Ponto. Não fala personal trainer. Você precisa colocar cada vez de forma sutil coisas do tipo assim, ó, tá vendo? Você está gerando muito valor. Você, como treinador, está gerando muito valor. Só que você não está gerando necessidade. Então, o aluno vê que você está gerando tanto valor, mas ele não vê nenhuma necessidade de treinar só com você, porque você está ali o tempo todo. Eu não estou falando que você não tem que estar ali. Eu estou falando que você tem que se distribuir para cumprir as suas tarefas na academia de maneira igual para todos os alunos. Quer ver uma pergunta que eu vou te fazer? Você fala, você cumprimenta, você prescreve, você orienta todos os alunos ou geralmente são alunos que você já conhece e tem uma melhor rotina de convivência? Todos os alunos. Como eu entrei na academia esse ano, então eu cumprimento todo mundo, falo com todo mundo, mas a prescrição daquela parte que já sabe treinar, dos atletas, né, que já vão lá, já faz os exercícios, não. Aí eu fico mais com a parte das senhoras, dos alunos novos, né? Aí a pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá, respondeu a primeira parte, aí vamos para a segunda pergunta. Você orienta as senhoras, as pessoas que têm menos competências físicas, vamos dizer assim, porque elas são mais acessíveis e mais fáceis de se comunicar? Né? Então, em questão de treino, sim. Em questão de chamar, né? Pô, prescreve aí. Os caras geralmente que sabem treinar, você dá um toque, você tenta conversar, mas aquele conhecimento empírico deles acaba impedindo, né? Eles, tá bom, beleza, e acaba, quando você vira as costas, faz errado. E aí você fica meio sem jeito de ficar... Você fica meio sem jeito. Vou te dar uma dica para tu trabalhar amanhã já. Amanhã tu vai chegar para 2 brutamontes lá, os caras que já treinam. Não vai falar que o exercício está errado, não. Deixa eles com a teoria empírica deles lá. Só faz um desafio. Pô, deixa eu fazer uma variação contigo nesse movimento. E aí aplica tudo que você está estudando, mas faz bem feito. Já que o cara gosta de desafio, porque geralmente, quando você olha para esse tipo de indivíduo, a característica do comportamento dele dita que ele gosta de ser desafiado. Principalmente no que se trata ao que ele busca se desenvolver. E aí sabe o que você faz? É aquele cara que busca hipertrofia, aquele cara que gosta daquela sensação de ardência, de fadiga muscular. Usa um método para potencializar o resultado e fala assim, ó, quando você quiser, vem um dia aí pra gente fazer, para eu montar, não para montar, para eu te passar um treino. E aí como que você faz isso? Para você não... E passa como professor de sala. Aí sabe como que você entra na cabeça desse cara? Você entende, ele vai te falar os objetivos dele, o que ele quer e tal. Aí você fala assim, pô, então deixa eu fazer algumas variações de treino contigo. Não precisa montar treino. Vem um dia aí que eu vou te passando o treino e você vai fazendo. Não fica em cima desse cara. Monta. Ele chegou, você vai lá, vai fazer a variação no primeiro dia de treino. Aí o cara já vai perceber, opa, calma aí, aqui o negócio é um pouco diferente. As variações desse cara fazem eu ter uma percepção maior. Acontece que, provavelmente, uma coisa que está acontecendo contigo é uma coisa que aconteceu comigo, há muito tempo atrás. Esse foi um erro que eu cometi. E às vezes a gente comete, né, por conta de achar que as pessoas... A gente tem que tratar as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Esse é o grande problema.
Você tem que tratar cada um do jeito que cada um gosta de ser tratado. Então a senhorinha, ela vai gostar da atenção, ela vai gostar do cuidado, ela vai gostar de tu prescrevendo, ela vai gostar de tu ali no pé dela o tempo todo. Por vezes ela nem sabe a diferença do professor de sala pro personal trainer. Já o cara que treina, ele não quer o professor o tempo todo, ele quer o professor que vai montar um treino para ele que vai destruir ele. Eu não estou falando que você tem que destruir ele. Eu estou falando que o teu treino tem que deixar ali a tua carta de entrada. Ó, meu primeiro treino, o treino que eu vou te passar hoje vai te mostrar o tipo de prescrição que você teria se você treinasse comigo. Provavelmente você está querendo fazer uma coisa que é muito comum e que eu fazia, que é uma intervenção generalista. Ah, eu vou ser educado, vou ser legal, você... Tá, mas qual necessidade você está gerando em cada um? Na senhorinha, qual a necessidade que você está gerando ao ponto dela entender que você não está ali o tempo todo? No cara bodybuilder, que está ali por estética, hipertrofia, aquele cara da área mais do desempenho, qual foi o momento que você mostrou que você é capaz de suprir a necessidade dele melhor do que o que ele já faz? Verdade. Faz sentido? Faz sentido. Isso daí ficou em falta mesmo. Pois é, porque, assim, uma coisa muito comum que eu vejo acontecendo, cara, é as pessoas, muitas pessoas que não conseguem ver a perspectiva no presencial acham que vão chegar no online e vão mudar de vida. Afinal, é isso que todo mundo promete aí, né? E não é bem por aí. O seu online vai ser um reflexo do seu presencial. Então, uma coisa que eu sempre falo, orientação que eu já dei para vários professores, inclusive aqui da Rede Bodytech do Rio, amigos meus que hoje bombam de dar aula, cresce de fora para dentro. Como que é isso? Cresce de fora para dentro. Você precisa, antes de querer crescer dentro da sua rede social, você precisa crescer fora de um meio social. Você precisa crescer como você. Você precisa crescer colocando o seu posicionamento. O problema que eu vejo, e essa é uma das coisas que eu comentei muito, até o módulo 1 e o módulo 2 do WK eu falo sobre isso, é sobre autoconhecimento e sobre comunicação. As pessoas têm problemas, e esse é muito comum, o personal trainer tem muito esse problema de saber o seu valor, de fato, e o segundo problema é comunicar de acordo com o perfil de cada cliente. De acordo com cada tipo de aluno, você vai comunicar de um jeito. Então, por exemplo, se é um aluno mais analítico, você vai explicar os porquês do você estar montando o treino dele. Se é um aluno mais entusiasmado, você vai socializar com aquele cara. Se é um cara que é um pouco mais estável, você mantém ali aquele treino padrão. Então, cada um tem um tipo de abordagem. Aí, por não saber, o que a gente faz? A gente prescreve de acordo com o nosso comportamento. E nem todo mundo tem o mesmo comportamento. Então é importante você visualizar qual é a característica de cada aluno, ouvir qual é a necessidade desse aluno, prescrever, lembrando sempre a ele da necessidade, e quando isso tudo acontecer, é o momento que você gera a necessidade dele de você. Olha, eu preciso atender outras pessoas. Ó, eu montei esse treino aqui para o cara do bodybuilding, mas se você quiser montar um treino mesmo, já que você gostou desse treino, a gente precisa agendar para eu montar a tua sequência de treinamento. Porra, como assim agendar? O cara precisa saber que você não está disponível o tempo todo. Porque tudo que é muito presente, tudo que é muito disponível, acaba sendo negligenciado na maioria das vezes. Porque sabe que vai estar sempre ali. Verdade. Aí eu senti isso, né? Todo mundo sabe que eu vou estar sempre ali. E aí eu fiquei com essa grande dificuldade de saber dividir. Foi o que você falou agora, né? Saber dividir até que ponto eu posso entregar o conteúdo, né? E até que ponto não. E conteúdo tu pode entregar à torta e à direita, cara. Entrega, orienta, fala, faz o teu melhor. Tu só não pode deixar de fazer uma coisa, gerar necessidade. Não é gerar necessidade do tipo assustar as pessoas, você depende de mim para treinar. Não é isso, é ser honesto. É coisas do tipo, olha, para a gente refinar determinados movimentos, eu preciso acompanhar esse movimento de perto. E para isso, eu tenho que estar individualmente só com você. E isso é verdade. Você não tem como ficar ali todo o teu horário de trabalho olhando cada movimento do seu aluno, porque você é professor de sala. Entende? Para tu montar um treino para um cara que gosta de treinar bem, você vai precisar de um tempo agendado, porque você não vai montar qualquer treino. Você vai pensar nas variáveis,
no volume, na intensidade. Então, isso tudo precisa ser agendado. Você tem que entrar em sala, o cara precisa entender que você não está ali à torta disposição dele, entende? Entendo. É isso mesmo, essa é a minha grande dificuldade, saber dividir isso. Como eu me formei agora, né, recente, eu já entrei querendo, no que nem você falou, né, entregando o que eu gostaria de receber, mas não analisando cada perfil. Isso é muito importante. Eu costumo usar uma frase, não é uma frase, né, é uma história, na verdade, de um livro. Eu sempre falo, vou falar de novo aqui para vocês guardarem isso toda vez que... Vocês vão olhar para mim e vão lembrar dessa história. Tem um livro aqui que, inclusive, a Carol está lendo, né, que eu já li, aí a Carol agora pegou para ler, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é de um escritor chamado Dale Carnegie. E esse autor, ele coloca uma condição que eu achei muito interessante. Dentro desse livro, né, tem um momento que ele conta a história de Theodore Roosevelt. E dentro dessa história de Theodore Roosevelt, o jornalista pergunta para Roosevelt como que ele conseguiu ganhar todo o exército norte-americano, ganhar popularidade naquela condição do exército norte-americano. E aí ele fala uma situação que eu acho muito interessante, que ele fala assim, olha, você gosta de morango com leite condensado? Aí o cara fala, não, eu gosto. Eu falei, pô, eu amo, eu adoro morango com leite condensado. Quando você vai pescar, o que você coloca no anzol? Aí o cara, a minhoca. Ele, pois é, tu come minhoca? Ele, não. Basicamente é isso, entende? Então, eu não como minhoca, eu odeio minhoca. Mas se eu quero pegar o peixe, eu tenho que colocar o que o peixe gosta e não o que eu gosto. Então, é muito interessante isso, porque quando você pensa na prescrição de treinamento, a gente sempre foi na formação técnica científica, que é uma coisa que eu tenho muito aliado na minha prática, a gente sempre foi ensinado a olhar para as variáveis, para conteúdo fisiológico, para todas as questões biomoleculares, biomecânicas e dentre outras, né? Isso aí é uma coisa que a gente coloca em prática na nossa cabeça, o que a gente pensa para prescrever um treino. Mas a gente nunca parou para pensar em como o nosso aluno pensa sobre o nosso treinamento. Então, quando você para pensar sobre isso, você entende que o teu aluno está cagando para a fisiologia, para a biomecânica, para a coisa que está passando na tua cabeça. Ele quer se sentir bem treinando, e aí você tem que pensar no que é que o seu aluno gosta. Então, uma coisa que eu sempre falo é usa do que o aluno gosta para prescrever o que ele precisa. Ah, eu gosto de determinados exercícios. Mas coloca entre cada exercício lá, por exemplo, o exercício que ele precisa fazer. Então, essas coisas precisam entrar em prática e é super natural, viu? Você está quantos anos de formado mesmo? Não tem nem um ano. Formei ano passado. Pois é. Eu formei em 2012. Então, tem aí 9 anos. Eu estou tendo... tudo isso que eu estou te passando são experiências de 9 anos mais o período de estágio, que vai dar um total aí de mais de 10 anos. Então, tudo que você está recebendo aqui, eu não recebi na minha formação. Então, é super natural você ter essas questões. Não se cobre tanto. Segue esse passo a passo disso que eu te falei. Pensa um pouco, reflete um pouco sobre isso. E quanto à parte das mídias sociais, crescimento em rede social, constância. Constância, assertividade e relevância. Guarda essas 3 palavras. Constância, assertividade e relevância. Você precisa ser constante, você precisa se comunicar de forma assertiva e você precisa ser relevante no que você fala. Não adianta você, que era uma coisa que eu fazia muito, mais um erro que eu cometi, não adianta você falar sobre o gene que expressa a proteína que suporta as cristas mitocondriais, que ninguém vai entender. Ou seja, eu não vou ser assertivo, por não ser assertivo não vai ter relevância e, consequentemente, se eu posto uma vez ou outra, eu não tenho constância. Então, você tem que postar, você tem que falar da forma que o público que você quer atingir entenda e você tem que falar sobre coisas relevantes. De crescer de uma maneira constante, engajada, sem pressa. Vai fazendo naturalmente. Sim, minha outra grande dificuldade era essa, né? Não sei quem tá aí na live também
se formou, tá entrando no mercado digital agora, de achar um nicho, né? A gente, da educação física, pelo menos eu, não consegue dividir muito bem ainda, hipertrofia, emagrecimento. E aí, quando a gente consegue ir para um lado, surge um subnicho, né? Eu percebo que no mercado digital tem um subnicho, onde tem um cara que ele só atende mulheres que quer perder barriga. Outro cara que só atende pessoas que têm dores nas costas. E aí você fica tipo, e agora? Para onde eu vou? Não dá para fazer tudo, o que que eu faço? E você vai ter que, né, achar o seu caminho aí. Por mais Então, acompanhando o seu conteúdo, eu sei que, por exemplo, o emagrecimento é algo multifatorial, né? Não tem como a gente perder barriga sendo o doutor barriga. Mas é algo que você acabou de dizer, né? A gente precisa vender o que eles querem e entregar o que eles precisam, né? exato. Agora eu quero te falar outro ponto em relação a isso. Cara, o Gusta já colocou aí. O Gusta é um dos nossos alunos do personal WK, ele comentou aí, Ikigai. Guarda essa palavra. Você que está aí com a gente na live, guarda essa palavra, viu? Cara, tudo que você faz na vida, tudo que você faz na vida tem um porquê. E o porquê do que você faz está diretamente relacionado a quem você é. É meio complexo isso, mas você vai entender tranquilamente. O porquê do que você faz está 100% relacionado ao que você é. Então você tem que pensar o seguinte: o que você faz reflete quem você é? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se reflete, está no caminho certo. E aí dentro do refletir quem você é super importante quando a sua atuação ela tem um reflexo sobre a sua história, entende? E aí como que é isso, né? Como que seria esse reflexo sobre a sua história? Eu estou tentando baixar aqui os comentários para não ficar na sua frente. Eu vou desligar para não ficar no seu rosto. Bom, qual a relação desse porquê que eu faço e a reflexão sobre a minha história? Cara, ninguém sustenta nada na vida que não seja relacionado a si. Você não vai sustentar qualquer intervenção, qualquer prática profissional que não tenha uma relação com quem você é. Senão, você desiste. Entende? Então, dentro disso tudo, existe uma coisa chamada propósito. Você precisa entender qual é o teu propósito. O que você veio aqui fazer e o que você faz bem. O que eu vim fazer, o que eu faço bem e o que as pessoas precisam. Você vai juntar esses 3 fatores e você vai saber qual é o seu propósito. É muito comum, você falou aí, o nicho e o subnicho, né? Aí você falou lá, a hipertrofia como um nicho e o emagrecimento um outro nicho. Mas será? Olha só para te botar confuso. A hipertrofia não seria um subnicho do emagrecimento? Sim. Mas o emagrecimento não seria um subnicho da hipertrofia? Então, aí dentro desse subnicho eu não poderia colocar homens, mulheres e tal. A grande questão é o seguinte: quando você se apega a esses termos, né, nicho, subnicho, tal, isso tudo para o marketing digital é uma estratégia super válida. Você consegue refinar e afunilar melhor para o público que você quer atingir. Só que antes disso, o que te move? Porque identificar as pessoas que você quer trabalhar é reflexo de entender o que te move. Você gosta de estudar o quê? Fisiologia? Fisiologia o quê? Relacionada à hipertrofia? Fisiologia relacionada a metabolismo? Você gosta de estudar biomecânica? Primeiro você precisa entender o seu propósito, para depois você querer entregar para um nicho ou um subnicho, entende? Senão, tu vai ficar, cara, reproduzindo cada hora um tipo de tema. Uma hora fala de hipertrofia, outra hora fala de... Então, eu tô te falando isso aqui mais uma vez, cara. Coisas que vieram de 9 anos. Eu tive esse tipo de pensamento ano retrasado. Eu já sabia o que eu queria, mas esse tipo de raciocínio lógico, de construção de valores, e entender a relação do propósito com o que eu vou entregar, é basicamente recente. Então, tu tem que pensar assim, cara, eu tenho um propósito, eu tenho algo que me move, eu tenho algo que eu sei fazer bem, eu tenho algo que vai contribuir para a vida das pessoas e que as pessoas pagariam por isso.
O que eu gosto de me dedicar? O que eu mais leio? O que eu mais estudo? Ah, é isso. Então é isso que eu vou fazer. Aí o que você faz? Dica ouro. Dica ouro. O que as pessoas precisam mais? Aí você vai buscar na literatura. A população está se tornando mais magra ou está desenvolvendo obesidade? Obesidade. Você vê, obesidade. Então, opa, calma aí. Então, tratar a obesidade poderia ser um tema. Mas os obesos estão inseridos dentro do ambiente de academia ou não estão inseridos? Não. Então, tem mais um tema. Então, eu tenho um grande número de pessoas que não estão inseridas dentro de academia. Eu tenho um grande número de pessoas que estão aumentando cada vez mais em obesidade. No Brasil, por exemplo, já é mais de 19% da população. E aí eu começo a pensar, cara, 6% está inserido em algum ambiente de treinamento. 94% não tem nenhum tipo de orientação. As pessoas sempre focam no microcosmo, que é, eu vou atuar nos meus 6%. Prescrição para bodybuilding, estética, vácuo, coisas desse tipo. Mas esquecem dos 90 e poucos por cento que estão fora. Qual é onde você acha que vai ter mais mercado e onde mais o digital vai explodir? É nos 6% ou nos 94% que estão fora? É o que você estuda mais? Se for o que você estuda mais, se for o seu propósito, abraça isso. Eu trabalho prescrevendo, apresentando, incentivando. Eu ajudo pessoas sedentárias a emagrecerem e transformarem sua vida através do exercício físico. Eu ajudo homens e aí você começa a entender o seu nicho. Entende? Então, quando você pensa na construção de um nicho, você tem que pensar no seu propósito, no que você é, no que você quer entregar. E você tem que pensar, com base em evidências, e por isso que eu trouxe aí alguns dados para você, no que a população precisa. Depois que você tiver o que você estuda, o que você gosta, o que você é apaixonado, e você tiver o que a população precisa, é a hora que você começa a nichar. É a hora que você vai pegar e vai falar, não, eu atendo só homens porque eu consigo lidar melhor nessa condição. Eu atendo homens vamos dar um exemplo, tá? Que na maioria é a faixa etária que busca, de 18 a 45 anos, que é uma faixa etária que não tem tantas patologias, porque quando começa a entrar as patologias do envelhecimento, por algum motivo, estou dando um exemplo qualquer, você pode se sentir inseguro, então você prefere trabalhar, entende? Você começa a delimitar nos porquês, e não, eu tenho que definir um nicho. Ficou mais claro para ti? Muito, muito mais claro. Eu já estava querendo ir para um nicho, um subnicho, já querer entregar conteúdo para uma galera, mas agora parar, refletir, o que eu gosto de estudar, né? Isso é o mais importante. O que eu quero fazer por um longo período aí. Pensa assim, né, cara? Tipo, o que te move mesmo? Tipo, se você... lembra da tua história, volta no teu passado, pensa por que você escolheu fazer educação física. Pensa no porquê que você escolheu estudar determinadas áreas da educação física. E aí, quando você começar a entrar nisso, você vai começar a sentir as coisas. Aqui eu me sentia melhor, aqui eu me sentia pior. Quando você identificar isso em você, você vai saber com o que você vai trabalhar. Entendeu? Pode crer. Vai ficar muito mais confortável, né? E aí é uma coisa que vale muito a pena, né, trazer para cá, porque o que acontece? Eu tenho visto cada vez mais uma crescente, né, de cursos de marketing digital e de estratégias de crescimento e impulsionamento de seguidores e tudo mais. As letras estão cortando o teu rosto aí? Então, mas para mim tá tranquilo. Não é para cortar. Deixa eu fechar. Bom, eu tenho visto muito sobre isso, né, cara? E uma coisa que vale a pena, sem dúvida alguma, é pensar nessas estratégias de marketing digital, você ter alguém ali para fazer o seu impulsionamento no sentido de produção de conteúdo, de identidade visual e tudo mais. Mas, cara, tem uma coisa que nunca vai deixar de estar em voga. As pessoas se conectam mais com pessoas do que com marcas. Então, antes de pensar em criar e fazer o teu Instagram o mais profissional possível, seja você ali, coloque a sua rotina como personal, coloque o trabalho que você desenvolve, coloque as reflexões que você, baseada no que você estuda, tem em mente, coloque considerações, se coloque primeiro, para depois pensar em construir. Se você for aí, você vai ver, você vai no meu feed aí, quando acabar, se você quiser, clica no feed aí e dá uma olhada. Tem lá os meus vídeos, tem lá, mas olha como que não tem nada muito padronizado nas fotos. O feed lá me identifica,
A iluminação, tudo lá, tudo ok, mas tá, meu feed me identifica. Então, quando você pensa em marketing digital, quando você pensa em qualquer coisa relacionada ao digital, lembre que isso é uma rede social. Então, não deixa de ser algo relacionado à sociedade. É uma sociedade ligada por uma rede conectada. Então, essa sociedade é uma sociedade que ela vai ser movida por relevância. E quanto mais conteúdo de relevância você posta, mais engajamento você tem. Mas mais do que conteúdo de relevância, é você pensar que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas usam informações, as pessoas usam produtos, as pessoas usam determinados serviços, mas elas se conectam com pessoas. E geralmente, a maioria das vezes, elas consomem aquilo que elas se conectam, aquilo que gera necessidade. Então, se você pensa primeiro em entrar no digital, pensa primeiro em se conectar melhor com as pessoas, em engajar melhor. Depois disso, produza algo bom e que tenha valor social, que gere necessidade. Porque você simplesmente colocar lá, imagina agora, por exemplo, eu chego aqui e falo assim, ó, galera, todo mundo que está aí na live, só para vocês aí, eu queria que vocês comprassem a consultoria do Evandro. Então, vamos comprar a consultoria do Evandro, porque eu quero que vocês comprem. A probabilidade de venda da sua consultoria seria muito baixa. Alguém poderia comprar, ou alguma vez, vou dar um exemplo melhor. Você já comprou alguma coisa porque alguém... compra aí. Por que eu vou comprar? Não, compra aí. Tu já comprou, assim, tirando condições de pena que você queira ir ajudar alguém? Nada. Então, o grande problema é que quando as pessoas migram para o digital, as pessoas acham que é só botar lá que vai vender. E não é bem por aí. Você precisa gerar valor. Assim como você gera valor lá para o teu aluno, você precisa gerar valor para que as pessoas entendam que você tem algo que ninguém tem. É isso que te fez estar aqui comigo hoje. A diferença é que tu não paga, entende? Mas é isso que faz, por exemplo, quando posta um conteúdo, ter pessoas lá lendo. Então, quanto mais valor você gera, mais preenchido aquelas pessoas que leem ou veem o que você faz, elas se tornam. E quanto mais preenchidas aquelas pessoas se tornam, mais elas são gratas por tudo que você está entregando. Quanto mais elas são gratas, mais elas se conectam com você. Então, isso tudo, Léo, é estratégia de venda, é o quê? Isso tudo é ser humano, mano. Isso tudo não é estratégia de venda, entende? No final, é tudo ser humano, porque você está entregando algo positivo para alguém que futuramente vai ver tanta coisa positiva no que você faz que ocasionalmente vai voltar para você. O grande erro é entrar em rede social falando, eu quero vender. Esse é o problema. Se você entrou em rede social pensando em vender consultoria, e essa dica vai para todo mundo que está aqui, começou errado. Se você entrou em rede social pensando só em vender, começou errado, porque não é uma rede de vendas, é uma rede social. É conexão, interação. Entende? Faz sentido aí? Sim, totalmente. Essa é a primeira ideia que vem, é querer vender, e realmente faz todo sentido. E quem tenta vender bate de cara na parede, né? Porque não consegue, cara. É complicado. Até você conseguir um engajamento, até você conseguir o público até que você quer, né? Às vezes você quer atingir um público tal, só que quando você vai olhar nas métricas, é totalmente diferente do que você pensa, e é um trabalho longo. Envolve outras coisas, né, cara? Por exemplo, gestor de tráfego, você ter alguém para gerir teu tráfego, que está relacionado a alguém que vai cuidar da entrega do seu conteúdo. Isso tudo são coisas que vão além, né, dessa relação. O que eu estou te falando aqui são questões orgânicas, que você pode fazer organicamente, entende? Então, assim, dentro dessa conversa toda, né, um ponto importante aí para você considerar é você tentar se aproximar mais dos seus seguidores e tentar se aproximar mais dos alunos que você ainda não se aproximou. Para de querer dar preferência para quem você tem uma boa interação social. Começa a construir interação social com pessoas que às vezes você olha, tá lá sempre sisuda, você fala assim, porra, aquele maluco ali deve ser um saco, deve ser horrível. Então,
para com esse preconceito, porque isso é um preconceito, É um eu sei que a gente preconceito. tem, eu sei que o ser humano é isso, desconstrói um pouco isso, porque você vai ver que teu resultado vai aumentar. E aí daqui a um tempo tu volta aí para falar o que sucedeu disso tudo. Pode crer, eu vou fazer isso daí amanhã já. Beleza, e aí tu me fala o resultado, tá bom? Fechou. Beleza, irmão. Tem mais alguma questão que eu possa te ajudar aí? Não, tranquilo. Só agradecer aí e continuar acompanhando aí seu conteúdo, muito bom. Obrigado. E agradecer para você continuar, ajuda muita gente, tanto na questão técnica, né, quanto nessa questão psicológica, né, de marketing também, ajuda bastante aí a gente. Obrigado. Ó, tô aqui, ó, na área de produção, tá aqui um monte de coisa anotada para fazer. Computador, caderno, Show, muita coisa ainda para vocês aí, você vai ver, vai ficar muita coisa legal. Tá bom? show. Obrigado por participar e espero ter te ajudado aí, brother. Ajudou muito, ajudou muito. Pois é, Valeu. valeu, cara, obrigado. Galera, eu vou fazer só um aviso aqui antes de encerrar a live. Um aviso que é super importante. Para você que está aqui no Mentoria 1 a 1 junto comigo, junto com o Evandro, um convite especial é a Semana Personal Acima da Média. O que é isso? Vocês estão vendo eu postando, estou vendo um monte de vídeo engraçado meu, plaquinha, coisas que eu nunca pensei que fosse fazer, que eu achava meio escroto, mas a agência está pedindo para fazer, eu estou fazendo, né? E está sendo super legal, eu estou gostando, né, no final das contas. Porque a Semana Personal Acima da Média vai ser uma semana em que eu vou te guiar por 3 episódios, ou seja, são 3 episódios onde eu vou te mostrar como se posicionar para se colocar como um personal acima da média, aumentar seu número de alunos e se tornar referência no seu mercado de trabalho. Isso tudo é baseado em evidência, baseado ao longo dessa trajetória de carreira e baseado em muita coisa que vocês acabaram de ver nessa live. Outro ponto importante é que quem participar da Semana Personal Acima da Média, esse é um super bônus. Vai ganhar um e-book com mais de 50 páginas e mais de 100 variações de exercício de mobilidade, estabilidade e liberação miofascial. Então, como que você vai ganhar? Você tem que participar dos 3 episódios, pegar 3 senhas nesses episódios que você vai ganhar o e-book. Se você ainda não se inscreveu, Evandro, se tu não se inscreveu, o link está na bio. É só ir lá na bio, vai terminar aqui, é só ir lá, clicar lá, tocar lá naquele link da bio e se inscrever. É 100% online e 100% gratuito. É uma semana de conteúdo a mais aí. Para tu que está querendo aí todas essas questões, sim, vale super a pena, irmão. Vou lá agora. Falou, Evandro. Galera, vou me despedir aqui junto com o Evandro. Não sai não, Evandro, fica aí. Muito obrigado a todos vocês que participaram do Mentoria 1 a 1. Evandro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua quinta. E vai ficar salvo, tá bom? Aqui embaixo, quando ficar salvo, vocês comentam lá. Obrigado, Evandro. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Nos vemos mais. Valeu. Galera, Semana Personal Acima da Média. Se inscreve no link da bio. Valeu, irmão.